pessoal. Estamos aqui para dar continuidade à lição que trata da doutrina da ressurreição dos mortos, que nós começamos a estudar com o pastor Wendel Costa. Ele ministrou a primeira parte, que fala sobre a vida eterna, ministrou a segunda parte, que trata sobre a ressurreição, propriamente dita, e hoje nós vamos finalizar esta lição com a terceira parte, que tem como título Trazendo os céus à terra. Amém? Quando Jesus ele estava falando sobre esse tema, né, sobre trazer os céus à terra, sobre oração, ele falou muitas coisas interessantes. E uma das coisas que ele falou, que ele ensinou, foi a oração do Pai Nosso. E Jesus, quando estava trazendo, né, trouxe para nós este modelo de oração, ele estava nos ensinando, nos dando orientações e diretrizes de como nós devemos orar. Né? Então, Jesus, a oração do Pai Nosso, ela nada mais é do que um modelo. Vamos explicar de uma maneira mais prática o que seria esse modelo. Bem, quando você vai a uma repartição pública, porque você precisa de alguma coisa, fazer um pedido, uma petição a alguma autoridade, geralmente, quando você chega nessa repartição, quando as pessoas chegam na repartição, o funcionário ele fornece um modelo de requerimento, um modelo padrão, onde as pessoas ali vão preencher os seus pedidos de acordo com a necessidade que cada um tem, certo? E naquele modelo ensina como você vai se dirigir à autoridade, às vezes como você fazer a sua identificação, a sua qualificação, e vai conter ali as principais partes do seu pedido para que não falte nada, né, para que o seu pedido seja completo e assim não falte nada. Mas esse modelo, esse padrão, ele serve tão somente para lhe ajudar, lhe conduzir a se dirigir e a fazer o seu pedido. Certo? Você é quem vai preencher com as suas necessidades. Do mesmo jeito é a oração. Jesus ela nos deu para que a gente deu esse modelo de oração do Pai Nosso, para que nós possamos ali termos um padrão de como nós vamos conversar com o Pai, de como nós vamos nos conduzir em uma conversa com Ele, né, fazer os nossos pedidos, as nossas petições, pedir perdão pelos nossos pecados, confessar as nossas falhas, de uma maneira que na nossa conversa com Ele não falte nada importante. Vejamos o que diz Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao 10. A palavra de Deus diz assim: Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Certo? Então, aqui nós vemos Jesus no modelo, né, através da oração do Pai Nosso, ele dizendo aqui: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aqui está o modelo. Né? Então, a gente começa a nossa conversa, a gente começa a nossa oração com o Senhor, glorificando, exaltando a majestade santa, né? E em seguida a gente vai pedindo que Ele traga os céus à terra, que Ele traga o reino de Deus à terra. Então, de acordo com as minhas necessidades, eu vou preenchendo a minha oração, né? Me direcionando, assim como Deus ensinou para mim e para você, através da oração do Pai Nosso. Como a oração é um modelo, gente, o próprio Jesus ele nos orienta a gente não ficar repetindo as nossas orações. Ora, se você for numa repartição, como a gente citou aqui já, você vai numa repartição pública, você ali faz um modelo, você vai fazer um pedido, você preenche aquele modelo, certo? Entrega ali a autoridade e daqui a um tempo você vai saber, né, se foi concedido ou não o teu pedido, se foi deferido ou se foi indeferido. E
digamos que daqui a um mês, ou daqui a uma semana, ou no outro dia, ou daqui a um ano, você volte lá para fazer um novo pedido, talvez sobre o mesmo assunto, ou sobre outra coisa diferente, eu não sei. E se você for pegar todos os modelos, ou todos os seus requerimentos, vamos dizer, né, todos os seus pedidos, você vai observar que nenhum foi feito da mesma forma. Ou se tiverem várias pessoas ali na repartição, além de você, fazendo requerimentos, pedindo às autoridades, vocês vão observar que cada pedido, cada requerimento ali vai ser diferente um do outro. Nenhum vai ser igual ao outro. Certo? A oração do Pai Nosso, ela é apenas um modelo, uma orientação de como eu e você vamos orar, de como vamos nos conduzir numa conversa com o nosso Pai, que está nos céus. Amém? Mateus, capítulo 6, verso 7, diz: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Né? Então, não adianta a gente ficar repetindo a mesma coisa. A oração ela é uma conversa. Né? Quando nós vamos conversar com um amigo, a gente vai várias vezes na semana na casa de um amigo ou na casa do pai. Né? Tem pessoas que têm costume de ir todos os dias na casa do pai, ou então vai toda semana. Então, a gente tem aquele amigo querido e as nossas conversas, elas não são as mesmas, a gente muda, né? Então, o objetivo não é que a gente fique repetindo, mas tem que ter qualidade, tem que ter interação na conversa, né? É assim que nós devemos nos conduzir em oração com o nosso Pai, certo? Qual o propósito da oração? Para que nós devemos orar? Bem, como no próprio capítulo 6 de Mateus já foi dito aqui, ó, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Gente, a oração, o propósito da oração é fazer com que, trazendo os céus à terra. Título da nossa lição de hoje é fazer com que a gente possa trazer o reino de Deus para a terra. Fazer com que a vontade de Deus, que é perfeita, ela seja estabelecida, seja feita aqui na terra, assim como ela já é lá no céu. Certo? Agora nós temos que ter cuidado para, quando a gente for orar, observar sempre, orar sempre, segundo a vontade de Deus. Olha o que diz 1 João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha aqui o que a palavra de Deus está dizendo em 1 João. Gente, aqui nós temos a garantia de que Deus ele está nos ouvindo. Ele está atento às nossas orações, mas quando nós fazemos segundo a sua vontade. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós falamos com Deus e não vemos resposta. As coisas não acontecem, nós ficamos tristes, achando que Deus não está nos ouvindo. Mas isso não é verdade. É porque muitas vezes nós não estamos orando segundo a vontade de Deus. Quando nós oramos de acordo com o que está escrito na sua palavra, nós temos a certeza, aqui foi dito, né, no versículo de 1 João 5,14, que ele nos ouve, certo? Agora, o momento, né, o tempo da resposta é com ele e ele vai nos responder segundo a sua vontade, certo? Então, é importante que nós conheçamos a palavra de Deus, porque quanto mais a gente conhece a palavra, quanto mais a gente medita na palavra, mais adequada as nossas orações vão estar. Nossas orações vão ficar melhores, porque elas vão estarão sendo formuladas segundo a vontade de Deus. Louvor e adoração. É importante também nós estudarmos, né, aprendermos sobre louvor e adoração nesse tema de trazendo os céus à terra. Por quê? Gente, no céu há contínuo, né? O louvor, ele é contínuo, ele é constante, ele é permanente. Vejamos o que diz Apocalipse no capítulo 19. O capítulo 19 de Apocalipse diz assim: ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia: aleluia. Aí mais lá frente diz assim, no mesmo capítulo 19: saiu do trono uma voz dizendo: louvai ao nosso Deus. Então, vocês vão ver aqui, nessa referência de Apocalipse, que foi ouvido, né, uma voz de uma grande multidão dizendo aleluia. E o que significa aleluia? Aleluia significa louvai ao Senhor.
Louvai ao Senhor. E o que significa louvar? Louvar significa brilhar, celebrar. E nós geralmente celebramos, e damos brilho e queremos coisas com brilho quando nós estamos felizes, alegres. A gente não celebra quando está triste, deprimido, cabisbaixo. A gente celebra quando a gente está feliz, quando a gente quer comemorar. Aí a gente quer trazer brilhos, quando a gente está feliz. Por isso que é importante nós entendermos que o louvor a Deus, ele deve ser sempre alegre, deve ser sempre feliz. Olha o que diz aí o Salmo 32, 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, nós justos, e cantai de júbilo. Salmos 98, 4 diz, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Lucas, capítulo 6, verso 23. Regozijai-vos neste dia e exultai. Filipenses 4:4 diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vários exemplos da palavra de Deus, onde diz que nós devemos nos alegrar, regozijar, celebrar com júbilo. Então, o louvor, ele é sempre alegre, O louvor deve ser sempre alegre. Infelizmente, existem algumas pessoas que escrevem letras de louvores, de canções, que nos leva a ficar tristes, Em vez de a gente estar no momento do louvor nos alegrando, a gente fica ali triste, chorando de tristeza, porque aquela música, aquela canção nos inclina a isso. E isso não é uma realidade bíblica, Infelizmente, algumas pessoas que não conhecem a palavra acabam cometendo essas falhas. E quando é que eu devo chorar? Eu posso chorar. Ora, a Bíblia, ela nos dá exemplo de que nós, sim, podemos chorar. Existem dois casos em que nós podemos chorar. O primeiro caso é quando nós estamos em pecado e precisamos nos arrepender. E o segundo caso é quando nós estamos nos compadecendo da dor ou do sofrimento de outra pessoa, principalmente quando nós estamos naquela função de interceder. Então, a gente sente a dor do outro. Vamos ver o que é que a Bíblia nos diz, nesses casos em que nós devemos chorar, em que podemos chorar, certo? Tiago 4,9 diz, senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então, aqui, senti as vossas misérias, certo? Então, quando nós estamos em pecado, que precisamos nos arrepender de alguma falha, então a Bíblia nos ensina que nós devemos, sim, chorar, arrependidos pelas nossas falhas, lamentar e converter o nosso riso, não há motivo de alegria numa situação de pecado, então converta o seu riso em pranto e o seu gozo em tristeza, certo? A outra situação em que nós podemos chorar, está escrita lá em Romanos, capítulo 12, verso 15. Diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, a gente pode chorar com aquele irmão que está ali passando uma dificuldade, está sofrendo, um irmão que está doente, que está enfermo, precisando de ajuda, precisando de provisão, numa situação difícil na família, e nós vamos orar e a gente sente a dor do nosso irmão. A Bíblia nos ensina que sim, nós tanto podemos chorar com esse irmão, como também nos alegrar, certo? Os louvores, eles atraem o Senhor. É muito importante, todas essas coisas que nós estamos falando aqui, nesta lição, sobre a questão de trazer o reino de Deus à terra, para que a gente entenda os instrumentos que Deus nos deu, para que a gente possa trazer este reino à terra. A gente viu a oração, que Jesus deu o modelo, do Pai Nosso, e agora nós estamos aprendendo que também podemos trazer esse reino através do louvor e da adoração. E que o nosso louvor, ele deve ser sempre alegre, certo? Os louvores que atraem ao Senhor. Jesus ensinou que Deus,
ele deseja ser adorado em espírito e em verdade. Vamos ver João capítulo 4, verso 23, o que nos diz a palavra. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aleluia, que coisa maravilhosa. Então, vocês estão observando aqui, meus amados, que Deus, ele procura, né? A gente viu aqui, ó, o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, Deus, ele está procurando adoradores. Deus, ele deseja ser louvado. A Bíblia diz que ele habita no meio dos louvores, certo? Mateus capítulo 7 diz assim: honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Gente, temos que ter muito cuidado. Tem muita gente que sobe no púlpito, ou, sei lá, está numa banda, cantando, e ele entoa um hino muito bonito, com aquela voz belíssima, tudo dentro do padrão, mantendo a respiração, tudo como a teoria musical ensina, todo bonito, uma roupa muito bonita, muito cheirosa, isso tudo é muito válido, tudo isso é muito válido. Mas ele precisa entoar esse louvor com todo o seu ser, com todo o seu coração, e isso implica numa vida de santidade. Essa pessoa, ela precisa estar numa vida de integridade, de santidade. Não pode estar de qualquer jeito, certo? Então, o louvor que agrada a Deus é aquele louvor em que ele faz com o coração. Aquela pessoa, ela não pode estar em pecado, certo? Senão Deus não vai receber esse louvor. Então, meu querido, não adianta você estar lindamente, né? Belíssimo cantando, e a sua vida está longe do que nos diz a palavra. Você tem uma vida diferente do que a palavra nos orienta a ter. É isso que está dizendo aqui em Mateus 7. Honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, né? Deus está dizendo, olha, me honra com os lábios lá, mas vive uma vida diferente da que eu desejo para ele, do que está escrito na minha palavra, longe dos meus mandamentos. Essa não é a vontade de Deus. Deus não recebe este louvor, certo? Continuando, aqui vamos voltar para João, capítulo 4, que fala que Deus procura os adoradores e aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Ora, adorar a Deus em espírito. Vamos ver aí, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha aqui. Então, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós não necessitamos de ter um lugar específico para adorarmos a Deus. Não precisamos, porque o próprio Espírito Santo, ele habita dentro de nós, está dito aqui na referência. Nós temos ele dentro de nós. Então, aonde eu estiver, eu posso adorar a Deus, porque eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Isso é adoração em espírito e em verdade. E é por isso, meus queridos, que muitas pessoas não conseguem, certo? Adorar a Deus na igreja, ou adorar a Deus ela necessita, eu não consigo adorar o Senhor desse jeito, não. Eu preciso estar assim ou assado. Não é assim, certo? Por quê? Nós temos o Espírito Santo, então podemos adorar o Senhor onde a gente quiser. Se você tem uma vida de intimidade, de comunhão, na sua vida, no seu cotidiano, na sua vida diária, você tem uma vida devocional, em que você adora ao Senhor, você tem o costume de adorar ao Senhor na sua casa, fazendo as suas atividades, indo trabalhar, dirigindo, você tem uma vida de comunhão constante com Deus, e isso, com certeza, irá refletir na sua vida pública, onde você estiver. Certo? Então, isso é adorar a Deus em espírito. Aonde você estiver, você adora ao Senhor. E para isso, é necessário que nós tenhamos uma vida de intimidade e de comunhão com o Senhor. E não somente nos domingos, ali no culto, na igreja. Amém? E o que é adorar o Senhor em verdade? Bem, a gente bem sabe que verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
certo? Jesus disse, eu sou a verdade. Como é que eu adoro a Deus? Eu tenho o meu jeito próprio de adorar. Eu adoro a Deus assim, que é o meu jeito. Não, você adora a Deus, você deve adorar a Deus conforme está escrito em sua palavra, né? Já que a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, você vai adorar a Deus dentro dos padrões bíblicos. Claro que cada um tem sua peculiaridade, claro, cada um tem o seu jeito, mas esse jeito não pode ser diferente do que nos ensina a palavra de Deus. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Bem, gente, nós estamos encerrando aqui, né, a lição que trata sobre a doutrina da ressurreição dos mortos, com essa última parte que nós vimos, que é trazendo os céus à terra, né? Nessa lição de hoje, que nós estamos encerrando aqui, com a graça do nosso Senhor, foi visto na primeira parte, com o pastor Wendel Costa, a questão da vida eterna. E ele ministrou aqui, né, nesse estudo, que a vida eterna é uma coisa que nós já temos, né? Se morrermos fisicamente hoje, a gente tem a certeza que temos a vida eterna. É uma coisa que a gente tem quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Essa é uma garantia. O pastor Wendel ministrou isso na primeira lição. A segunda lição, que tratou propriamente dito, né, falou exatamente sobre a ressurreição dos mortos. Lá o pastor Wendel também ministrou para nós que a gente também tem essa certeza que quando nós morrermos, o Senhor ele salvará o nosso corpo, né? Quando a gente, para aqueles que experimentarem a ressurreição, nós teremos os nossos corpos físicos, essa matéria transformado, né, em um corpo incorruptível, né, um corpo semelhante ao de Jesus. Foi isso que foi ministrado na segunda parte dessa lição. E hoje nós estamos encerrando aqui essa parte, trazendo os céus e a terra, onde Jesus ele nos dá instrumentos, né, que esses instrumentos são o quê? A oração, nós estudamos aqui, né? A oração, o louvor, a adoração, são instrumentos que vai nos ajudar a fazer, né, a trazer a realidade celestial, a realidade do reino de Deus para a terra, né? Fazer com que a vontade de Deus ela seja estabelecida aqui na terra, assim como ela já é lá no céu, né? Então, hoje encerramos essa doutrina sobre a ressurreição dos mortos. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração e até a próxima lição, com a graça do nosso Salvador.